Olá, tudo bem? Começamos mais um módulo no nosso curso de tutelas provisórias e neste módulo nós vamos tratar a respeito da tutela cautelar em caráter antecedente. Então nós vimos lá como que funciona a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente, agora nós vamos ver a tutela cautelar, prevista no artigo 305, que estabelece lá os requisitos. Diz que a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, esses são os requisitos que a parte autora precisa demonstrar na sua petição de tutela cautelar requerida em caráter antecedente. A lide o seu fundamento, exposição sumária do direito e o que ele deseja assegurar com aquele pedido, demonstrando, obviamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido é bastante parecido com aquele pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. E o parágrafo único desse artigo 305 traz a regra da fungibilidade, para dizer que caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz vai observar o disposto no artigo 303. Então, em razão de eventuais confusões que podem acontecer entre o conceito de tutela antecipada e o conceito de tutela cautelar, e eventualmente a parte pode ter dificuldades de definir se faz o pedido pelo 303 ou se faz o pedido pelo 305, vai dar então a possibilidade, esse parágrafo único aqui, ao juiz de, reconhecendo que se a parte fez o pedido de tutela cautelar, mas na verdade deveria fazer o pedido de tutela antecipada, em vez de adotar o procedimento do 305, ele adota o procedimento do 303. E nesse caso é perfeitamente possível porque os requisitos são os mesmos, né? É a probabilidade do direito e o perigo na demora do processo ou risco ao resultado útil do processo. Então, justamente porque os requisitos são os mesmos, que o juiz pode aplicar essa regra da fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, mesmo quando elas são requeridas em caráter antecedente. E aí, uma vez que a parte faça o pedido, né, da tutela cautelar de forma antecipada, os autos vão ao juiz para que ele decida a respeito daquele pedido. E aí há uma série de possibilidades aí, né? Se o juiz não estiver num primeiro momento convencido a partir daquelas alegações levadas e dos documentos apresentados, ele pode realizar audiência de justificação prévia. É o que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 300. Então, se houver insuficiência da prova documental, quer dizer, a partir dos documentos juntados pela parte autora, o juiz não consegue verificar a presença dos requisitos da tutela cautelar, ele pode determinar então a realização de audiência de justificação prévia, em que a parte vai poder levar testemunhas, né, que esclareçam aquela situação e que possam dar ao juiz elementos para que ele verifique o perigo na demora e a probabilidade do direito da parte autora. Ele pode, então, determinar essa audiência se ele não estiver devidamente convencido e houver provas orais a serem produzidas, mas ele pode também indeferir liminarmente o pedido se ele verificar desde logo que os requisitos não estão satisfeitos para a concessão da medida cautelar antecedente. Ou ele pode, numa terceira hipótese, conceder a liminar pleiteada pela parte. E aí, se ele conceder a liminar pleiteada pela parte, ele vai determinar então que o autor formule na sequência a sua pretensão principal, e se o autor não formular a pretensão principal, não fizer o aditamento da petição inicial, assim como é o caso lá da tutela antecipada antecedente, se o autor não fizer isso, o processo vai ser extinto e aquela medida cautelar que o juiz havia concedido, né, em caráter antecedente, vai perder o seu efeito. Mas vamos ver antes disso, na hipótese de o juiz indeferir a liminar. Então, eu faço meu pedido de tutela cautelar antecedente, com base no artigo 305, apresento lá a documentação necessária e cumpro os requisitos exigidos pela legislação, mas o juiz, analisando aquela situação, entende que não é o caso de deferir a medida, então ele indefere a medida.
Contra essa decisão, a parte autora pode interpor o recurso de agravo de instrumento e levar essa discussão para o tribunal. Mas, em primeira instância, o procedimento vai ser o seguinte: o réu vai ser citado lá com base no artigo 306, para no prazo de 5 dias contestar o pedido principal, contestar o pedido, porque ainda não se trata do pedido principal, e indicar as provas que pretende produzir. Aqui, neste momento, e daí essa é a diferença do procedimento da tutela antecipada antecedente com a tutela cautelar antecedente, em deferida liminar, o juiz determina a citação do réu para que ele conteste o pedido de tutela cautelar no prazo de 5 dias. O artigo 307 vai falar da contestação, dizendo que, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. E o parágrafo único vai dizer que, contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Lembrando o seguinte, nós ainda não estamos tratando do pedido principal, nós estamos tratando do pedido cautelar formulado em caráter antecedente. Então, o juiz indefere a medida cautelar, determina a citação do réu. Sendo o réu citado, ele pode contestar no prazo de 5 dias, conforme prevê aí o artigo 306. Se não for contestado o pedido, de acordo com o artigo 307, o juiz vai considerar que são verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e vai decidir o caso. Se o réu contestar, a partir da contestação, o juiz vai seguir o procedimento comum. Se for o caso de produção de outras provas, provas orais, o juiz pode determinar a realização de audiência de instrução e, depois disso, ele vai decidir, vai dar uma sentença nesse pedido cautelar. Ainda não é o pedido principal. E essa é a grande diferença do pedido cautelar formulado em caráter antecedente do pedido de tutela antecipada antecedente. O pedido de tutela antecipada antecedente, já que ele trata, obviamente, aí de uma questão de antecipação do mérito, ele tem um tratamento diferenciado do pedido cautelar, que não está tratando do mérito, está tratando do resguardo a uma determinada situação jurídica que precisa ser decidida antes da análise do pedido principal. Então, vai haver uma sentença, nesse caso aqui, do pedido cautelar, né? E depois pode ser proposto o pedido principal. Nós vimos aqui a hipótese de a liminar ser indeferida. Agora nós temos que analisar a hipótese em que a liminar é deferida. E aí nasce para a parte autora o ônus de apresentar o seu pedido principal, que está previsto lá no artigo 308 do CPC. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que é deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Então, quando o juiz defere a liminar, né, defere lá a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ele vai intimar o autor, vai intimar o réu, a fim de que eles tomem conhecimento daquilo, né? E o autor vai ter um prazo de 30 dias para propor o pedido principal, para apresentar o pedido principal nos mesmos autos aqui, certo? E esse prazo de 30 dias, ele é contado da efetivação da medida cautelar. Então, imagina lá que o autor tenha a intenção de propor uma ação de reparação de danos contra o réu, ou mesmo uma ação de cobrança, decorrente de alguma relação jurídica que ele estabeleceu com o réu, e ele toma conhecimento de que o réu está se desfazendo do seu patrimônio. Mas ele não tem tempo de propor a ação desde logo, né? Que ainda ele precisa produzir algumas provas documentais, enfim, e ele pode, então, nesse caso, diante da urgência, pode propor, fazer um pedido de tutela cautelar antecedente para que o juiz faça o bloqueio dos bens do réu e impeça que ele continue se desfazendo dos seus bens. Né? Então, faz o pedido de tutela cautelar antecedente, comprova a existência dos requisitos estabelecidos na lei e o juiz, então, vai deferir a medida. Defere a medida quando se perfaz o bloqueio dos bens, quer dizer, quando a medida é efetivada,
A partir daí começa a contar o prazo de 30 dias para que o réu apresente, aliás, para que o autor apresente o seu pedido principal. E esse prazo de 30 dias se justifica porque nós temos aí os bens do réu bloqueados, né? E eu não posso manter esses bens bloqueados indefinidamente. Por isso que a legislação estabelece, uma vez que tenha sido efetivada a medida cautelar, a parte interessada tem 30 dias para propor a ação principal, porque se não propuser a ação principal, aquela medida cautelar vai perder os seus efeitos, a fim de que o réu não sofra, obviamente, indefinidamente com os efeitos de um pedido formulado pelo autor, se o autor não cumpre o seu ônus, que é o de formular o pedido principal. E esse pedido principal não vai inaugurar um novo processo, né? Ele vai ser feito nos autos daquele mesmo processo que já existe, independentemente do pagamento de novas custas. O que a doutrina esclarece para a gente com relação a esse prazo é que esse prazo de 30 dias aqui ele se aplica somente para aquelas medidas cautelares que impliquem em restrição de direitos, né? Então, ele se justifica justamente por isso. Se há restrição de direitos, tem o prazo de 30 dias para proposição da ação principal. Agora, tem determinadas cautelares que que embora a medida tenha a natureza cautelar, quer dizer, ela quer resguardar um determinado direito, ela não vai implicar em restrição de direitos para a parte contrária. E o exemplo disso é a produção antecipada de provas. Imagine uma determinada situação em que há uma testemunha que está prestes a viajar para o exterior e que vai ficar durante alguns anos fora, em um local inacessível. E aí o autor pretende utilizar o depoimento daquela testemunha como prova num futuro processo. Só que se ele aguardar para ouvir aquela testemunha no decorrer desse futuro processo, quando chegar a época da audiência de instrução e julgamento, ele não vai conseguir localizar essa testemunha mais, né? Então, nesse caso, ele pode pedir para fazer a produção antecipada de provas, quer dizer, vai haver um procedimento cautelar apenas para que essa prova seja produzida, só que essa prova não implica em restrição ao direito de ninguém. O autor só quer produzir e deixar aquela prova resguardada para possibilitar a utilização daquela prova no futuro. Ok, nisso nós não estamos restringindo o direito de ninguém e aí não há necessariamente obrigação do autor de propor essa ação aqui no prazo de 30 dias. Ele não precisa propor o pedido principal no prazo de 30 dias, sob pena de aquela prova perder a sua validade. A prova continua válida se ela foi produzida adequadamente. Então, esse prazo de 30 dias aplica-se somente naqueles casos em que o autor faz o pedido de uma medida cautelar que implique em restrição de direitos do réu. O parágrafo 1º do artigo 308 disciplina que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, né? Aí, nesse caso, não vai se tratar necessariamente de pedido de tutela cautelar antecedente, porque vai ser um pedido de tutela cautelar incidentalmente proposto, junto com a inicial, quando o processo já havia iniciado. O parágrafo 2º vai dizer que a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal, quer dizer, eu posso incluir mais fundamentos, posso apresentar novos fatos, posso apresentar novos fundamentos jurídicos e acrescentar dados na minha causa de pedir quando eu apresentar o pedido principal. O parágrafo 3º vai dizer que, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. E aqui é um dispositivo que decorre, obviamente, da economia processual. O réu já foi citado para contestar o pedido cautelar, lá atrás, né? Se ele já foi citado e houve o aditamento do pedido para apresentação do pedido inicial, eu não preciso citá-lo novamente, porque ele já foi citado, já tem advogado constituído nos autos. Aí, nesse caso, o que vai acontecer é uma mera intimação do seu advogado para que ele compareça na audiência de mediação ou de conciliação. Parágrafo 4º vai dizer que, se não houver composição entre as partes nessa audiência, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Aqui ele está tratando da contestação do pedido principal.
porque a contestação do pedido cautelar já foi lá atrás, né? Então, trata especificamente do pedido principal aqui, e aí, obviamente, que se o autor pôde aditar a sua causa de pedir, apresentando novos argumentos, apresentando novos fatos, obviamente produzindo novas provas documentais, o réu precisa ter a chance de apresentar uma nova contestação agora sobre o pedido principal, com essa causa de pedir acrescentada aí com novos fatos, novos fundamentos e eventualmente novas provas documentais. Por fim, temos que tratar da eficácia. A eficácia dessa medida cautelar requerida em caráter antecedente está prevista no artigo 309, para dizer que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, e aí, né, esse prazo de 30 dias aí é o prazo para formulação do pedido principal para aquelas ações em que há restrição de direitos do réu. Se não houver restrição de direitos do réu, não vale aquele prazo de 30 dias e aí a medida não vai perder a sua eficácia. Então, eu só aplico esse inciso 1 do artigo 309 naqueles casos em que há restrição do direito do réu. O inciso 2 diz que cessa a eficácia se não for efetivada a medida cautelar no prazo de 30 dias. Já que se trata de uma tutela de urgência, obviamente, né, ela precisa ser efetivada e o autor precisa, então, diligenciar no sentido de que ela seja efetivada no prazo de 30 dias. Porque se ela não for efetivada e o autor não diligenciou nesse sentido, quer dizer que o autor perdeu interesse e, obviamente, que a medida cautelar precisa perder a sua eficácia. E o inciso 3 vai dizer que vai cessar a eficácia quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. E aí, nesse caso, é óbvio, porque se o juiz julga improcedente o pedido principal, o pedido de tutela cautelar, que depende daquele pedido principal, também vai perder a sua eficácia. A mesma coisa acontece se o juiz extingue o processo sem análise do mérito. Quer dizer, ele não vai entregar o mérito ao autor, também não vai entregar o mérito ao réu, porque ele extinguiu por algum problema processual aquela demanda. Logo, a medida cautelar deferida vai perder a sua eficácia. E para finalizar, o parágrafo único diz que se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, a não ser que ela tenha um novo fundamento. Então, com base naquele mesmo fundamento, ela não pode pedir se aquela tutela cautelar teve cessação da sua eficácia com base aqui em alguma das hipóteses do artigo 309, a não ser que a parte tenha um novo fundamento, quer dizer, um fato novo, um fundamento novo que justifique a proposição de mais um pedido de tutela cautelar. Caso contrário, não tem como renovar o pedido de tutela cautelar, até mesmo para que o réu não seja sobrecarregado com vários pedidos de tutela cautelar feitos pelo autor sucessivamente, com base na mesma alegação. Ok? Era isso que a gente tinha para tratar sobre a tutela cautelar antecedente. É muito importante que você entenda essa diferença de procedimento da tutela antecipada para a tutela cautelar antecedente. Muito embora os requisitos sejam os mesmos, muito embora haja fungibilidade, o procedimento das duas é bastante diverso e as consequências também. Nos vemos na próxima aula em que nós vamos tratar a respeito das medidas cautelares nominadas. Até mais!